Olá, bem-vindos a mais um Mergulho Rápido. Hoje a gente vai explorar uns pontos bem interessantes da gramática portuguesa. Temos aqui um material legal, um trabalho acadêmico, uns artigos sobre crase, figuras de linguagem, pronomes também. A ideia é tirar o essencial, sabe? Aquelas coisas que sempre geram uma dúvida ou outra. Vamos focar na lógica e na expressividade da nossa língua. Ok, vamos lá então. Que tal começar pela crase, que sempre dá o que falar, né? Ela é mais que só um acentinho, certo? Com certeza. A crase, na verdade, é um fenômeno fonético. É a fusão de dois sons de A idênticos, geralmente a preposição a com o artigo feminino a ou as, ou então o a de pronomes como aquele, aquela, aquilo. O acento grave, aquele viradinho para a esquerda, ele só marca que essa fusão aconteceu. Não é enfeite, é um sinal mesmo. Entendi, é um sinalizador. Faz sentido. E aquela regra clássica de usar a crase antes de indicar a hora exata, tipo, chegarei às 19 horas. Exato, esse é um caso típico, porque você tem a preposição exigida por chegar a algum lugar ou tempo e o artigo as, definindo as horas. Perfeito. Tá, mas e onde o pessoal costuma errar mais? Qual é o tropeço comum? Um erro bem frequente é usar crase antes de palavra masculina. Por exemplo, pagamento a prazo. Prazo é masculino, então só vai a preposição a. Sem artigo a, logo, sem crase. Simples assim. Certo. A não ser, claro, naquelas exceções, né, que são até charmosas, quando tem uma palavra feminina escondida ali, implícita, tipo bife à milanesa. A gente subentende a moda milanesa. Aí sim, a lógica da preposição mais o artigo feminino, moda, funciona. Ah, que interessante. A moda de. Isso clareia bastante. E aquela dica prática? O macete de trocar a palavra feminina por uma masculina. Por exemplo, se eu digo refiro-me à situação, eu troco por refiro-me ao problema. Se coube o ao, então preciso de crase no feminino original. É isso, né? Exatamente. Esse teste é ótimo. Ele força a gente a verificar se as duas condições estão ali. A preposição a, pedida pelo verbo ou nome, e o artigo a, que acompanha o substantivo feminino. Se a versão masculina pede ao, que é a plus o, a feminina vai pedir a plus a. Muito bom. Perfeito. Bom, saindo um pouco da estrutura, da regra pura, e entrando na parte mais expressiva, figuras de linguagem. Os materiais falam muito delas como ferramentas para a gente ir além do sentido literal, né? Para dar mais cor à comunicação. Sem dúvida. Pega a metáfora, por exemplo. É uma comparação, mas implícita, sem usar o como ou parece. Quando alguém diz, meu colega é uma cobra. A imagem é forte, direta, transmite a ideia de falsidade, de perigo, de um jeito muito mais impactante. Bem mais forte que dizer, ele não é um confiável, né? E a ironia? Aquela que a gente usa para dizer o oposto do que tá falando? Tipo, tá caindo o mundo lá fora e alguém solta. Que dia lindo para um piquenique! Exige uma certa cumplicidade para funcionar, né? Exato. A ironia depende muito do contexto, da entonação. Pode ser crítica, pode ser engraçada. E tem também a personificação ou prosopopeia, que é quando a gente dá características humanas para coisas que não são humanas, né? Para objetos, animais, sentimentos. Tipo, a saudade apertava o peito. Você quase sente a saudade como algo físico, atuante. É um recurso muito poético. É verdade. Enriquece demais a forma como a gente descreve o mundo. Mas olha, a gramática não é só beleza e regra clara, né? Os materiais também tocam nos pontos de debate, umas áreas mais cinzentas, digamos assim. Sim, e isso é super normal. Mostra que a língua está viva, evoluindo. O trabalho acadêmico, por exemplo, cita uma discussão interessante sobre certas palavras. Palavras como portanto, contudo, todavia, que a gente aprende na escola como conjunções coordenativas, né? Que ligam orações. Mas alguns gramáticos importantes, como o Bechara, argumentam que elas funcionam mais como advérbios. Advérbios. Mas qual a diferença na prática? Por que essa discussão importa? Dando coesão. Isso muda um pouco a forma de analisar a sintaxe, a estrutura da frase. Entendi. Uma visão mais flexível, talvez mais ligada ao uso real da língua. Essa questão da precisão me lembrou outro ponto. Os pronomes demonstrativos.
a diferença entre este e esse, que às vezes a gente usa meio no automático, sem pensar muito. Pois é, e essa é uma distinção bem útil para a clareza. Basicamente, este, esta, isto se referem ao que está perto de quem fala, ou ao tempo presente, ou algo que ainda vai ser dito. Já esse, essa, isso apontam para o que está perto de com quem se fala, ou para um tempo passado recente, ou para algo que já foi mencionado. Ah, então tem uma lógica espacial e temporal aí. Exato. Usar corretamente evita ambiguidade, ajuda a gente a ser mais preciso na comunicação. É a gramática a serviço da clareza mesmo. Muito bom. Então, resumindo o nosso mergulho, a gente viu a crase não como um bicho-papão, mas como uma fusão lógica de sons a. Vimos do poder das figuras de linguagem como metáfora, ironia, personificação para enriquecer a nossa expressão. E percebemos que a gramática não é estática, tem debates como essa questão das conjunções versus advérbios e exige precisão, como no caso dos demonstrativos. Faz sentido, né? Totalmente. E isso tudo, né? Essa consciência sobre como a língua funciona por dentro, levanta uma questão interessante. Será que entender a engenharia da crase, o efeito de uma metáfora, a diferença sutil entre este e esse, ou mesmo saber que existem debates sobre classificações, será que isso só nos torna mais corretos, gramaticalmente? Ou, na verdade, nos torna comunicadores melhores? Leitores mais atentos, mais capazes de perceber as nuances e intenções por trás das palavras. Uma excelente pergunta para a gente continuar pensando. Essa consciência linguística certamente tem um impacto, né? Bom, nosso mergulho rápido por hoje fica por aqui. Foi ótimo explorar esses cantinhos da nossa língua portuguesa. Obrigada. Eu que agradeço. Até a próxima. Até!